neutroniano que é o neutroniano do sistema fechado, né? E a gente transformou essa equação, né? Pensando que o H era H0 mais V, né? A gente transformou essa equação numa equação integral, né? Tipicamente, psi alfa mais menos é igual ao phi alfa mais integral de alfa no beta, né? Phi beta essas eram as equações que a gente chamou de equações de Liebig-Schwinger, né? Isso daqui e isso daqui, em tese, são a mesma coisa, né? Mas essa é uma forma, só anotar isso aqui, né? Essa é uma forma onde a questão das condições de contorno, que psi alfa e que psi beta, que psi alfa mais ou menos obedecem, fica mais ou menos evidente, né? A gente fez isso montando um pacote de onda, né? Usando esse psi alfa mais menos. O pacote de onda do psi alfa mais menos dava um pacote equivalente, só que de partículas livres, mas um certo termo que se anulava no limite em que você levava T para menos mais infinito. Tá certo? Se você montasse com psi mais, você tinha que mandar o T para menos infinito. Se você montasse com psi menos, você tinha que mandar o T para mais infinito. Então, isso significava que no limite, o pacote de onda que você montasse com psi alfa mais menos ia para T igual a menos ou mais infinito para um pacote de onda que era uma superposição de as funções do H0, certo? Quer dizer, uma superposição de estados livres, né, essencialmente. Então, essa forma da gente expressar a equação de Schreiber, ela incorpora automaticamente as condições de contorno que a gente colocou sobre esse psi alfa mais e esse psi alfa menos, tá certo? De que se eles têm que ser tais que, se eu montar um pacote de onda com eles, a evolução temporal desse pacote de onda, né? No caso do mais, para T igual a menos infinito, no caso do menos, para T igual a mais infinito, vai ser a evolução de um pacote de onda de superposição de estados livres. Né? Legal. Em seguida, né, nós definimos, nós lembramos, tanto psi alfa mais quanto psi alfa menos são autofunções do Hamiltoniano associadas a condições de contorno diferentes. Então, são dois conjuntos diferentes de autofunções do Hamiltoniano. Mas as autofunções do Hamiltoniano, por hipótese, pelo menos, né, é claro que você, concretamente, você quer ser rigoroso, você tem que verificar essa hipótese. Né? Mas, por hipótese, as autofunções do Hamiltoniano constituem sempre um conjunto completo. Né? Então, são bases. Se eles são bases, você pode, em princípio, exprimir uma base em termos da outra base. Né? Isso, né? Então você pode escrever, por exemplo, o seu psi alfa mais integral de beta um certo conjunto de coeficientes psi beta menos. Né? Esse conjunto de coeficientes que está aparecendo aí, né, eles podem ser expressos em termos dos psi alfa mais e psi alfa menos, simplesmente você fazendo o produto escalar do psi alfa mais com um certo psi beta mais. Né? Menos. Então isso daqui é integral de beta I do S beta I alfa, né?
como supostamente você tem uma base, isso aqui é delta, zero delta e você tira isso aqui, que é o S delta alfa, certo? Então, esse nosso S delta alfa exprimia isso, né? A quantidade, né? A potencialidade de você atingir uma certa situação beta tendo partido de uma certa situação alfa. Então ele vai te dar amplitude de probabilidade desse negócio acontecer, né? Dessa história acontecer. Certo? Aí a gente também pegou aquela expressão que está ali e mostrou que a gente podia fazer uma iteração, né, daquela forma e obter uma expansão em série do psi-alfa, mais ou menos, em termos de autoestado do H0, ou seja, de estados livres. Tá certo? Vou escrever isso aqui só para a gente completar o setup, né? Certo? Os phi-alfa são os estados do H0. Né? H0, se a gente quiser, não relativisticamente falando, seria somatório dos PIs, né? PI ao quadrado sobre 2n. Né? Somatório de PI ao quadrado sobre 2n. Então é um conjunto de autofunções de partícula livre. Né? A gente então, substituindo essa fórmula dentro dela mesma, né, um número arbitrário de vezes, a gente encontra uma expressão do psi-alfa mais ou menos como uma série de potências, né, em termos do potencial do V, né, da newtoniana de interação. Se a newtoniana de interação for caracterizada por uma certa constante de acoplamento, digamos lambda, né, isso vira uma série de potências em lambda até a ordem que você decidir parar de fazer a brincadeira. Se ela converge, se ela não converge, são outros 500 cruzeiros. Né? Aí são diversas situações que você vai ter que considerar para ver a validade, né, dessas convergências ou não. A gente pode aparentemente mostrar que no caso relativístico essa série não converge, tá certo? E não deve convergir, realmente. Além disso. Ou seja, essa série, no caso relativista, ela serve como uma aproximação até certo ponto, né, do resultado final. Ela não só não converge, como não é sequer uma série assimptótica. Né? Então, o que você pode fazer é o seguinte: olha, eu tenho aqui uma aproximação do meu resultado. Então, vou usar isso aqui como uma aproximação e tudo bem. Né? Mas não posso sequer ter a pretensão de que aquilo ali represente, né, o resultado final que deveria obter se resolvesse exatamente a equação. No caso não relativista, eu não conheço as análises gerais sobre isso. Certo? Se converge, se não converge, em tal e qual situação, etc. No caso relativista, eu posso dizer para vocês, não converge. Enfim, isso não nos impede. Por exemplo, só um comentário, né? Isso não nos impede, por exemplo, no caso relativista, você usar, não vou dizer que seja essa série, mas um análogo, né, algo derivado dela, né, para calcular quantidades importantes na eletrodinâmica quântica. Né? Você consegue acordo com a experiência da ordem de 14 casas decimais. Né? Até o advento das medidas de resistibilidade feitas com auxílio do efeito Hall quântico, né? Você não tinha nenhuma previsão na física mais acurada, mais precisa do que essa. Certo? Quer dizer, essa questão da série convergir ou não, né, é um outro problema. O problema de você ter um bom instrumento de cálculo que te forneça dados próximos dos dados experimentais, isso essa série produz, de fato.
Bom, se a gente tem uma expressão para o C alfa mais menos, né? Vamos supor que a gente conhecesse o C alfa mais ou o C alfa menos, né? A gente pode escrever uma expressão para a matriz S, tá certo? Vamos ver como é que a gente faz isso, né? A gente vai fazer isso utilizando essa expressão que está aqui para o C alfa e essa expressão que está aqui para relacionar o C alfa mais com o C beta menos, certo? Então, vamos supor que eu pegue um monte de um pacote de onda com o C alfa mais certo? E agora eu considere o limite desse pacote de onda, mas não para ter tendendo a menos infinito. Se fosse ter tendendo a menos infinito, instantaneamente eu digo, bom, o C alfa mais, dentro de um pacote de onda, ele vai tender ao φ alfa, tá certo? Quer dizer, o C alfa mais foi construído de modo que, quando você considerasse ele em tempos muito anteriores à interação, ele tivesse o conteúdo físico de partículas livres, né? Mas se eu fizer o limite oposto aqui, se eu fizer o limite disso aqui, quando t tende a mais infinito, né? Se eu fizer o limite disso quando t tende a mais infinito, o que eu vou obter vai ser o seguinte, vai ser integral d alfa g de alfa integral beta do S beta do supor gama S beta alfa C alfa menos para fazer isso eu utilizei a relação entre o C alfa mais e o C beta menos, né? E por que eu fiz isso? Porque eu estou querendo considerar esse outro limite que está aqui, o t tende a mais infinito, né? Quando o t tende a mais infinito, esse mais ele não vai para estado de partícula livre, ele vai para uma combinação linear, né? Porque quando eu faço o tempo t tender a infinito, isso daqui é um pacote de onda de superposição. Você pegar, você pode dizer integral de alfa g alfa S beta alfa é um certo g' beta, certo? Então você tem um g' tipo assim, isso vezes isso, né? Você tem isso aqui é beta, desculpa, né? Você tem uma superposição de psi beta menos. O que você sabe do comportamento assimptótico do psi beta menos é que esse cara, quando ele tende a mais infinito, tem que tender a partículas livres, né? A um estado livre. Então esse cara aqui, né? Vou trocar o negócio aqui, é igual, né? Isso aqui sim é uma tendência. Quando t tende a mais infinito, isso dá integral de alfa, g de alfa, integral de beta, S beta alfa, beta. Portanto, esse limite, quando o tempo t tende a mais infinito, tá certo? Do psi alfa mais, envolve os coeficientes da matriz S. A gente vai utilizar isso, tá certo? Junto com uma expressão explícita, por exemplo, do psi alfa mais, dada em termos das equações de Dirichlet-Schwinger, para calcular uma fórmula da matriz S. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar agora esse cara que está aqui e reescrever da seguinte maneira.
beta, G de alfa, exponencial de números I alfa, G sobre H, tá? Ok? E aquele fator todo está aí. Φ beta. Esse cara que está aqui a gente chamou de T beta alfa mais menos, né? Certo? Vamos escrever esse T beta alfa mais, né? A gente está falando do psi alfa mais, né? Então você vai ter T beta alfa mais tudo isso dividido por E alfa menos T beta mais E alfa. O tempo todo a gente está falando do mais, né? Quer dizer, a gente está pegando a solução que se reduz a partículas livres em T igual a menos infinito e está vendo o limite dessa solução em T igual a mais infinito. Poderia fazer essa conta ao contrário também. Podia pegar a solução que se reduz a partículas livres em T igual a mais infinito e ver qual seria o comportamento dela em T igual a menos infinito. As duas contas deveriam produzir resultados, né? Tipo assim, em termos de conta, quanto que a gente vai chegar, o resultado da conta que a gente vai chegar em termos da matriz S é mais ou menos o mesmo, né? Legal. Então, essa expressão aqui que a gente agora vai observar o cálculo dela para T tendendo a mais infinito. Certo? Mais infinito. Então, novamente, a gente vai apelar naquele truque, né? Os vários truques que a gente apelou. O primeiro truque de todos é escrever o D alfa como D E alfa vezes D alfa limpo. Tá certo? A gente lembra que o E alfa é a energia total do estado alfa, né? Ele é a soma de P1 ao quadrado sobre 2n, mais P2 ao quadrado sobre 2n, e 2, né? E 1, e 2, e assim por diante. Né? Energia cinética, essencialmente, desses caras. Então, isso é uma função dos momentos. Você pode usar essa função de momento para eliminar um dos momentos, em função do E alfa e dos outros momentos que sobraram, certo? De modo que todo o teu, por exemplo, um certo G de alfa, né? Ele vai ser um G de D alfa e o resto das variáveis que eu estou chamando aqui de alfalinha. Nesse D alfalinha aparecem também os jacobianos que tiverem que aparecer, etc. Não é importante porque a gente vai voltar para a notação anterior, né? Daqui a pouquinho. Certo? Então, esse, vamos dizer, é o truque 1, né? O truque 2 era o truque de pegar a nossa integração, que era do somatório das massas até infinito, e estender essa integração para ser uma integração de menos infinito. A razão da gente fazer isso é a hipótese que a gente está fazendo, tremendamente razoável, né? De que o G de alfa é centrado, né? Essencialmente num valor específico em torno dos valores que você atribuiu para os momentos de cada partícula que compõe o seu feixe, né? Original. Tá? Então você fala, a partícula 1 tem um momento T1 a menos de uma incerteza delta T1. A partícula 2 tem um momento T2 a menos de incerteza delta T2. Então o seu G de alfa, ele expressa exatamente isso, essa incerteza. A largura dessa distribuição tem a ver com essas incertezas. Né? Como essa largura a gente supõe que seja aceitavelmente pequena, né? Eu posso dizer o seguinte, que o G de alfa é uma função de suporte compacto, né? Estabelecido na faixa de valores do E alfa, que é alfa maior que zero. Para E alfa pequeno, próximo do somatório das massas, ou menor que zero, você poderia definir uma outra função que seria o próprio G de alfa para E alfa maior que zero e zero para E alfa menor que zero. Né?
Isso você consegue se você tiver uma largura pequena nessa função g de alfa. Você garantir que você está um pouquinho para lá, pelo menos, que o seu g de alfa é tal que você está apreciavelmente distante do linear inferior do próximo. Isso é uma condição experimental que você pode efetuar. Né? Com isso, você, ao invés de integrar sobre g alfa, você integra sobre g barra de alfa. E a história interessante é que a sua integração agora pode ir de menos infinito a mais infinito. Né? Então, a nossa integração de menos infinito a mais infinito, novamente, pode ser mapeada numa integração sobre o plano complexo, E alfa complexo. Né? A estratégia é a eterna estratégia das variáveis complexas. Né? Você estabelece a integral que você quer, na verdade, um limite da integral sobre essa região, quando esse R vai para infinito, né? E você escolhe fechar essa coisa ou por cima ou por baixo, de acordo com a região de convergência da sua integral. Tá certo? Sua integral que manda. Né? Você tenta fechar com semicírculo ou para cima ou para baixo, de modo que a integral sobre esse semicírculo se anule no limite em que esse R vai para infinito. Se isso acontece, a integral sobre todo esse círculo fechado, ou aqui, se reduz no final a integral sobre esse cara que está aqui. Né? Só que calcular a integral sobre um determinado círculo fechado pode ser feito com facilidade usando o teorema de resíduos. Então a gente calcula os teoremas de resíduos e o resultado já é a integral que a gente quer, no final das contas. Né? Onde é que está o polo, né, dessa função que está sendo integrada aqui? Todo mundo aqui está sendo suposto como suave. Né? Então, o polo aqui está em alfa igual a E beta menos IF. Certo? Então, se eu posso indicar aqui, eu vou ter esse valor aqui, que é E beta menos IF. Certo? A minha exponencial, né, agora, ela é exponencial de um E alfa, que é um E alfa complexo, em geral. Então vai ter a parte real e vai ter a parte onde você tem uma componente imaginária do E alfa. Então você tem E alfa igual a real de alfa mais I imaginário de alfa. Né? Com aquele menos I você vai obter imaginário de alfa vezes T. Né? Legal. Então, isso aqui é um pedaço oscilatório. Você vai mandar o T para infinito. Você manda o T para mais infinito, agora, se o imaginário de alfa for positivo, essa integral vai explodir aqui nesse semicírculo. Certo? Portanto, para que a integral convirja sobre o semicírculo, para que integrando vá para zero quando mandar o R para infinito, tá certo? Eu preciso considerar um contorno tal que o imaginário de alfa seja menor que zero. Portanto, nesse caso agora, nesse outro limite que eu estou tomando, eu fecho o meu contorno por baixo. Tá? Com um arco de semicírculo. Tá? Aqui é o sentido da minha integração, de menos R a R, depois de menos infinito, e, portanto, a integração tem que ser feita no sentido horário. Então, só recordando, na aula passada, a gente usou o mesmo truque
limite do psi alfa mais quando o tempo t vai para menos infinito. Então, esse mesmo argumento mostrava para a gente que se o t vai para menos infinito, eu precisava de imaginário de alfa positivo. Portanto, eu fechava o contorno por cima. Tá certo? Quando eu fechava o contorno por cima, não tinha polo nenhum aqui, então a integral dava zero. E aí eu tinha um comportamento assintótico do psi alfa mais, que eu estava querendo saber. Agora eu estou fazendo outra coisa. Estou pegando psi alfa mais e considerando o limite quando o t vai para mais infinito. Não é para menos infinito, para mais infinito. Para mais infinito eu inverto o raciocínio aqui e eu sou obrigado a fechar o contorno por baixo. Só que quando eu fecho por baixo tem um polo aqui. Aí eu preciso usar o teorema de resíduos. Tá certo? Não é nada demais o teorema de resíduos. Né? O que diz o teorema de resíduos? Ele diz que essa integral, né? A integral que nós estamos fazendo é a integral sobre d alfa, certo? Essa integral se reduz a menos, porque o contorno está sendo fechado, percorrido no sentido horário. Né? O sinal de mais é quando o contorno é percorrido no sentido anti-horário. Né? Aquele contorno nosso ali está sendo percorrido no sentido horário. Né? Então é menos 2πi vezes a soma dos resíduos. O que é isso? Né? O resíduo é isso mesmo, é o coeficiente do polo. Né? Você tem uma função, essa função tem um polo, o coeficiente que está em cima do fator divergente é o resíduo. Então o nosso polo aqui é esse, é alfa menos e beta mais e epsilon. O coeficiente disso é pura e simplesmente isso daqui. E esse resíduo tem que ser calculado no polo. Tá certo? Ou seja, eu tenho que calcular o resíduo em E alfa igual a E beta menos E epsilon. Ok? Então, o resultado dessa integral está aqui, né? Vou só escrever ele aqui do lado. Né? É integral d alfa, vamos fazer assim, f de d alfa, alfa min, estou derivando por f aquela função inteira, né? E eu estou explicitando aqui apenas o polo. Né? O resultado disso é pura e simplesmente menos 2πi, tá certo? Vezes o f de E alfa igual a E beta menos E epsilon alfa i. Tá certo? Isso é o que diz o teorema de resíduos. Então, o resultado disso aí foi? Só tem que ser analítico, né? Um negócio desse. A função f que se colocou tem que ser analítico. Sim. Mas eu suponho que toda singularidade que você tem dentro do contorno está contida naquele termo, 1 sobre alfa menos E beta mais E epsilon. Não tem mais singularidade nenhuma. Tá? Se tiver, você tem que incluir essa singularidade, tem que calcular o resíduo de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4. Isso vai envolver derivadas daquelas funções que estão ali, daquela função que está lá. Não estou querendo fazer uma revisão de teorema de resíduo aqui, porque isso aqui é completamente incidental, né? Não precisa disso para viver. Embora, né, professor? Isso é incidental. Mas, tipo assim, se alguém tiver problema com isso, etc e tal, não é aqui no curso de quântica que a gente vai resolver esse problema, essencialmente. Mas pode procurar que eu posso dar alguma referência ou guia de leitura, por exemplo. O Churchill Capela, por exemplo. O Churchill é excelente. Eu também. Acho que eu perdi ele. Se eu perdi, eu perdi. Baixa da livraria Gênesis. Então, olha só, efetivamente,
integral sobre d e alfa, tá certo? Se eu enfiar uma delta nessa história, quer dizer, isso aqui é a mesma coisa que menos 2π integral de d e alfa da delta de e alfa menos e delta mais e epsilon vezes o f de e alfa alfa livre. Certo? Então, na verdade, o resultado do teorema de resíduos foi substituir esse 1 sobre alfa menos e delta mais e epsilon por essa delta que está aqui. De integral em d alfa, disso dividido por isso, continua tendo integral em d alfa, só que da delta desse cara que está aqui. Né? Eu posso voltar agora e escrever aquela expressão com essa nova condição. Né? Essa delta está dizendo o quê? A conservação de energia? Com certeza. E, então esse epsilon a gente pode interpretar como se fosse aqueles cavalos virtuais. Não. Não? Não sei o que isso vai ter. Não, sei lá. Geralmente, quando Qual é? cavalo O virtual. trabalho virtual não é mesmo energia, né? O deslocamento foi posicionador. Então não tem sentido. Inclusive tem um deslocamento complexo, né? Eu acho que o cavalo virtual não começa com complexo, não? Não. Não, acho que não. Enfim, vamos de volta, né? Então, o que a gente está considerando? Estamos considerando esse objeto no limite em que o tempo t vai para mais infinito. Tá? Então, o que a gente observou aqui, veja que nossa conta está sendo feita nesse limite. Por isso que nós estamos escolhendo o imaginário de alfa negativo. Certo? Para que eu tenha convergência sobre o cara lá. Né? Então, a nossa integral ideal, né? G de alfa, aquela expressão ali, integral em V beta, beta alfa, V beta, exponencial, menos I alfa. Isso aqui vira integral em D alfa. Posso colocar d beta também, integração de d beta, para poder comparar um cara com o outro. Eu tenho d alfa, d beta aqui em cima. Vou dar d alfa, d beta, então eu tenho que botar o delta de alfa menos beta. Certo? S. Desculpa, S não. E alfa, reduzir alfa, mais não, para isso 2π integral. Essa integral aí, d e alfa, né? A gente estava fazendo integral em d e alfa, mas é d e alfa linha, não é isso? D alfa linha, eu posso voltar a minha mudança de variáveis que eu fiz para d alfa. Tá certo? Isso aqui é d alfa. D alfa linha é d alfa. Eu recompus esses caras de novo. Então eu volto para d alfa, né? D beta, G de alfa, exponencial menos I de alfa, isso, tá? Phi beta, T beta alfa mais. Está faltando alguém que é a delta, né? Certo? Agora eu posso comparar coeficientes, simplesmente.
G de alfa completamente arbitrário, aqui faltou escrever G de alfa. Tem uma superposição com G de alfa completamente arbitrário, tem um fator comum exponencial de menos I é alfa T, que vai cancelar em todos eles. Então esses coeficientes têm que ser iguais, tipicamente. O coeficiente de φ beta, eu vou transformar esse φ alfa aqui em φ beta, certo? Para a gente poder ter homogeneidade de notação. O coeficiente de φ beta é S beta alfa, desse lado da equação. O coeficiente de φ beta aqui e aqui vai ser delta alfa menos beta, né? E aqui vai ser menos 2πi, né? Delta de E alfa menos E beta mais E epsilon, T beta alfa mais. Esse epsilon aí a gente pode jogar fora agora, que está dentro de uma delta, né? Ali, a expressão que eu realmente preciso pressupõe que nós vamos jogar o epsilon para zero no final do processo. Tá certo? Aqui ele é completamente inofensivo, não faz mal nenhum ninguém. Posso jogar ele para zero. E como resultado, obtive uma expressão para a matriz S em termos do psi alfa mais. Né? Vamos lembrar que o T beta alfa mais é φ beta V psi alfa mais. Certo? Eu poderia ter obtido a expressão da matriz S em termos do psi alfa menos, se eu quisesse. Para isso, o que eu teria que fazer? Eu teria que começar com menos ali e fazer o limite para ter tendendo a menos infinito. Certo? Seguir esse mesmo ritual que está aqui, eu teria encontrado o limite. Mas já adianto para você que o sinal desse cara daqui é mais 2π, porque agora o contorno vai ser fechado por cima, né? E fechado por cima ele está sendo percorrido no sentido anti-horário. Então o sinal pelo teorema de resíduos é mais. Né? Então, se você fizesse com menos, você ficaria delta alfa menos delta mais 2π, delta de alfa menos E beta, T beta alfa menos. Tá certo? Essa é uma expressão concreta da matriz S em termos, né, dos seus estados in e out. Né? Se a gente quiser, eu posso generalizar a coisa, né? Isso aqui eu acabei de entender. Menos, mais, menos. E agora eu posso sim fazer uma aproximação para a matriz S, né? Que é uma fórmula extremamente útil, né? Para você calcular concretamente a matriz S de um problema de espalhamento em primeira ordem em teoria de perturbações. Né? O nosso T beta alfa mais envolve o psi alfa mais. Né? E o psi alfa mais, a primeira contribuição a ele é o φ alfa. Tá certo? Esse é o estado livre. Né? Então, T beta alfa mais é igual ao φ beta V φ alfa mais termos de ordem V ao quadrado. Eu escrevo V ao quadrado porque eu não disse que V tem uma constante de acoplamento. Se tivesse explicitado essa constante de acoplamento, seria lambda ao quadrado. Né? Esse objeto que está aqui está completamente ao alcance da gente calcular. Né? Se você conhece o potencial, o hamiltoniano de interação, essa base φ beta e φ alfa você conhece, é uma base de partículas livres, de ondas planas, se a gente quiser, tá certo? Você
pode calcular o elemento de matriz do potencial arbitrário que você tem. Né? Se você não puder, o computador calcula para você, não tem problema nenhum. Né? Você pode calcular o elemento de matriz do seu potencial entre uma base arbitrária de partículas livres, sem problema nenhum. Tá certo? Então isso aí está completamente ao nosso alcance. Isso aí a gente conhece. Né? E nesse caso, né, a matriz S vai ficar dada por isso aqui. Né? Certo? Isso não é uma expressão exata, é uma expressão aproximada, e isso sim é conhecido como aproximação de Born. Certo? E a gente chamou na aula passada a aproximação de Born a substituir o psi alfa mais ou psi alfa menos pelo cara livre mais o termo de primeira ordem em V. Né? Aqui nós também estamos substituindo pelo termo de primeira ordem em V. Calculando a matriz S até o termo de primeira ordem em V. Né? Então, tanto o que a gente fez na aula passada como esse, é isso que a gente está fazendo aqui, faz parte da mesma aproximação de Born. Certo? A aproximação de Born é essencialmente isso, calcular em primeira ordem a constante de complemento. Certo? O que você está fazendo. Então, não tem mais desculpa, tá certo? Se o problema é calcular a matriz S, isso aqui permite que você calcule. Dá M em V e eu dar-te-ei uma matriz S, pelo menos aproximadamente. Não tem nada de esotérico na matriz S. Aqui. Isso aqui é uma fórmula concreta de cálculo. Tá? Bom, é uma propriedade mais ou menos evidente na matriz S, mas que eu preciso chamar a atenção de qualquer forma, é que a matriz S é uma transformação unitária. Né? É uma matriz unitária. Então você tem, deixa eu colocar aqui, propriedades. Né? Você tem a expressão lá para a matriz S, que é o psi alfa mais igual integral de beta, S beta alfa, psi beta menos. Você simplesmente calcular, né, produto escalar, né, desse cara com outro elemento da base, por exemplo, vamos chamar de alfalinha esse cara aqui, né? Quando você calcula se alfa mais, se alfalinha mais, tá certo? Isso vai te dar a integral em d beta, S beta alfalinha, se alfa mais se beta menos. Certo? Bom, isso aqui tem que ser delta e alfa menos alfalinha, porque isso é uma base e é uma base ortonormal de hipótese, né? Mesmo que seja ortonormal no sentido generalizado. O que a gente chamou de matriz S, né, era se beta menos se alfa mais, é o S beta alfa. Né? Então, esse objeto que está aparecendo aqui é o S beta alfa estrela. Certo? Então, o que a gente está obtendo é isso aqui, essa integral em d beta ds.
beta alfa linha, S beta alfa estrela. Certo? Se trocar esses índices, né, para fazer coincidir índice de linha com índice de coluna na somatória, isso aqui é a transposta conjugada da matriz S, multiplicada matricialmente pela própria matriz S. Então, S vezes SW está dando 1, essencialmente, no espaço multi-índices que a gente colocou aqui. Certo? Portanto, essa equação aqui mostra, né, que a matriz S tem que ser unitária. Nada surpreendente, né? Porque a matriz S é uma matriz de transformação de uma base para outra base, no espaço de Hilbert. Toda vez que você faz uma transformação de uma base para outra base, essa transformação tem que ser unitária. Certo? Isso é um teorema geral. Mudanças de base no espaço de Hilbert são feitas por transformações unitárias. Desculpa, mudanças de base ortonormal para base ortonormal. Certo? Bom, segunda propriedade interessante aqui é a seguinte, né? Seja lá qual for, né, o conjunto de coeficientes S beta alfa, certo? Veja, S beta alfa tem que ser definido para todo alfa, para todo beta. Né? O que significa alfa e beta? Significam estados com muitas partículas. Então você tem que definir para um número até infinito de partículas, se for o caso. Você tem um conjunto infinito de coeficientes aí para colocar. Não só por isso, mas também infinito na faixa de valores que cada partícula pode ter de momento. Né? Mas você sempre pode definir um operador, né? Essa definição aqui é desse operador e não disso. Né? Se você tem esse conjunto de coeficientes, S beta alfa, você pode definir um operador através dos elementos de matriz desse operador, certo? Que são indexados exatamente pelas entradas da matriz S, beta e alfa. Né? Então, eu defino um operador S cujos elementos de matriz coincidem com a matriz S. Certo? Esse S beta alfa está definido para qualquer beta, para qualquer alfa. Então eu posso aproveitar disso para definir esse operador S. Certo? E aí o que significa isso aqui? Né? Isso aqui significa basicamente o seguinte: se eu tiver φ alfa com φ alfa linha, esse aqui é o delta de alfa menos alfa linha, porque esses φ são autoestrados do H0. O H0 é um operador hermitiano, teoricamente observável, então são uma base também, uma base ortonormal. Né? E a gente utilizou isso aqui, integrando em beta, de S beta alfa linha, e agora eu defini o operador S dessa maneira. S beta alfa linha e o S beta alfa estrela. Né? O S beta alfa é φ beta, S, φ alfa, tudo isso aqui estrela. Né? E agora eu posso usar que a estrela desse cara daqui é simplesmente integrando em beta, φ beta, S, φ alfa linha, φ alfa, S W, delta. Tá. Veja que aqui nós temos um projetor, né? Desculpa. A gente tem que inverter a ordem para a gente ver mais claramente.
S e alfa I. Tá? Isso daqui, né, integrado em d beta, é 1. Tá? Se fosse Bra e Cat, né, você está agindo com S no Cat e projetando com Bra. Né? Então, isso daqui é 1. Então, isso daqui é simplesmente φ alfa S dado S de alfa I. Compara com o ponto de partida que a gente tem aqui. Para qualquer alfa, para qualquer alfa I, os elementos de matriz do operador S da HS são iguais aos elementos de matriz do operador identidade. Tá? Consequentemente, se os dois operadores têm os mesmos elementos de matriz, eles são iguais. No sentido que o S da HS é igual a 1. Certo? Então, esse S que a gente colocou aí como sendo um operador cujos elementos de matriz coincidem com os elementos da matriz S, tem que ser um operador unitário. Certo? Esse é o chamado operador S. O operador S é importantíssimo, mas importantíssimo mesmo, desde o ponto de vista relativístico. Então, a gente não vai tocar nisso aqui, porque não cabe, não, no curso, a gente está falando de conceitos mais gerais possíveis, de coisas que valem para a relatividade e valem para a não relatividade. Né? Mas eu só antecipo para vocês que se vocês fossem evoluir, né, no estudo disso, no caso relativístico, uma série de propriedades de simetria do sistema seriam discutidas a partir desse operador S, que está aparecendo aí. Tá certo? A construção desse operador S por uma série perturbativa também, do ponto de vista relativístico, só pode ser feita preservando a covariância da sua teoria com a imposição de vínculos severos sobre o seu hamiltoniano de interação, o seu hamiltoniano livre. Então, quando você fala, eu tenho que ter simetria de Poincaré, simetria de Lorentz mais translações, esse operador S é severamente restrito em relação a quando você não fala isso. Certo? Que é o caso, em princípio, da mecânica quântica não relativista. Aqui é bom saber que ele existe. É bem fácil de ver a origem dele, né? Não tem nada demais na apresentação desse cara agora. Mas isso é só o início, a pontinha do iceberg da malandragem. Certo? Depois vem mais. Legal. O que o menu agora se apresenta para nós? Né? O nosso menu agora é o de pegar a matriz S e utilizar para medir coisas. Né? Experimental cai fora quando a gente fala em medida. Falou tanto mal dos outros pelas costas que agora eu posso falar por dele pelas costas. Vai eu ver. Tá certo. Enfim, qual é a ideia agora? Vamos lá. Definimos um objeto que é interessante, que é a matriz S. Né? Definimos uma forma de calcular, né, concreta. Por exemplo, se eu tiver uma aproximação para o psi alfa mais, tá certo? Eu vou ter uma aproximação para o P beta alfa mais. Essa aproximação para o psi alfa mais a gente viu na aula passada, tá certo? Até a ordem que eu quiser em teoria de perturbações. Então eu posso substituir essa aproximação para o psi alfa mais. Dentro dessa fórmula, eu tenho a aproximação correspondente para a matriz S. Né? Então, eu tenho um esquema de cálculo da matriz S, bem azeitado, até a ordem que eu tiver afim. Sem problema nenhum. Certo? Definir a matriz S como sendo uma amplitude de probabilidade de você sair da situação alfa e chegar na situação beta, né? Falando, né, simplificadamente.
Né? Agora só me resta dizer o seguinte, como é que eu meço, né? Quais são as quantidades relevantes para serem medidas, né? Nessa história de sair da configuração alfa e chegar na configuração beta. Como é que eu meço essas coisas? Né? Essa frase que você falou aí, pelo menos eu posso estar enganado, mas faz lembrar eu a integral de trajetória que o senhor definiu lá no começo do curso. E essa seria não existe uma representação assim na exército, né? De integral de trajetória? Pode-se dizer que sim. É justamente a fórmula LSZ. Né? Ela vai representar a integral de trajetória, a matriz S, em termos de funções de Green, e as funções de Green, por sua vez, elas são representadas em termos de integral de trajetória. Né? Se não me engano, o livro do Hatfield, aquele que eu passei no capítulo para vocês, né, quando ele fala em matriz S, ele já exibe uma representação funcional da matriz S, direto. Certo? É uma prescrição para você calcular a matriz S a partir da integral funcional, diretamente. Não tem maiores dificuldades. De qualquer forma, isso é muito fácil da gente ver, quer dizer, muito fácil depois que tiver a LSZ, a edição. Né? Porque calcular a matriz S é equivalente a calcular funções de Green. E as funções de Green são calculadas via integral funcional. Podem ser calculadas via integral funcional. Então, a integral funcional está até o pescoço aí, sem problema nenhum. Mas você pode esquecer a integral funcional também. Né? Essa conta aqui, ninguém falou em integral funcional. Certo? Tudo que você precisa é calcular um elemento de matriz. Por exemplo, a aproximação de borda. O problema é calcular isso. Quer calcular pela integral funcional, por outro meio, certamente outros meios são mais simples, eu acho, até, né? Para calcular esse cara que está aí. A integral funcional aí pode ser um canhão de matar um mosquito. A definição do próprio S, daquele jeito ali, já mostra que o curso de Green. Que jeito? Desse jeito ali. Sinais de alfa e uma integral de beta, S de beta alfa, não usa lá da propriedade. Aqui, né? Ele já está aqui utilizando. Porque você está levando uma situação num tempo, né? Quer dizer, isso é tudo entre aspas, isso, né? Aqui. Você está levando uma situação num tempo anterior para uma situação num tempo posterior. E ele é o núcleo da calculação. Mas o que nós estamos chamando, o que eu estou chamando de função de Green aqui, é um negócio com significado muito mais específico, preciso. Aquilo também não cabe a gente entrar nisso agora. Não é matemático, não? Hein? E significado não é matemático normal? O que você conhece como função de Green, posso estar errado, né? Eu acho assim, a que você está se referindo como função de Green é um cara que é um kernel, um operador. Né? Eu aplico o operador esse cara da delta, inversa do operador. Não necessariamente as funções de Green da teoria de espalhamento são kernels de operadores. Se são esses operadores, até onde eu sei, não é tão relevante assim você saber de quem que elas são kernels. Entende? Não é tão importante. Eu digo assim, não é tão importante porque eu nunca vi. Eu estou me usando como critério de importância, que é ser perigoso. Né? Mas, tipo assim, se existe uma discussão sobre isso, eu nunca soube, né, da existência dela. Né? Então, essas funções de Green que elas aparecem, você poderia chamar de funções de Green generalizadas, porque quando são funções de n pontos, ou de n mais n pontos. Se você tem n partículas no estado inicial, n no estado final, você tem a função dependente de x1, x2 até xn mais n. Tá certo? Essa é a função de Green relevante. A função de 2 pontos, né? Ou seja, uma partícula no estado inicial e a mesma no estado final, né? Alguma coisa assim, a função de 2 pontos, ela é um kernel. Ela é o
inverso do operador que aparece no termo cinético da sua teoria. Então, ela é uma função de Green no sentido estrito, né, que a gente conhece. A função de 3, de 4, de 5, de 6 pontos, eu não sei. Eu nunca vi um operador do qual ela seja o que é. Não sei se existe. Então você pode chamar de funções de Green generalizadas, talvez, né? Uma coisa desse tipo. Mas ninguém usa o termo generalizado. Funções de Green. Cara, essa próxima não passa. Não sei se você está reparando. Acabei de me tocar disso. 10 horas de aula por semana. Isso não deveria ser assim, né, cara? O pessoal de... Mas acho que o problema é que eu fiquei gripado no meio da história. Foi muito ruim na época. Aí depois eu consegui sarar completamente, né? Ainda bem que está acabando o semestre, cara. Segura. Eu estou de saco cheio de possível, mas não é nada. Mas o senhor preferia quadro branco? Não gosto. Não gosto. Giz é melhor, né? É muito melhor, muito mais legal. Talvez pudesse acontecer na aula de máscara. Não pode agora usar máscara do seu Eu usar porque abafa. Vai chegar aqui no de choque e vai pegar o senhor de máscara. Aí é o black block dando aula. Então, onde é que estávamos? Eu estava falando sobre o que nós conseguimos até agora. Nós conseguimos uma descrição do processo de espalhamento, certo? Descrição assim, o que é interessante calcular num processo de espalhamento? Uma amplitude de probabilidade de sair de uma situação alfa, chegar na situação beta. É isso. Então nós conseguimos tudo, né? Conseguimos definir as grandezas fisicamente interessantes, os estados fisicamente interessantes, se in, se out, se mais e menos, né? Tá certo? Conseguimos um esquema de cálculo para esses caras, produto de cálculo perturbativo, definimos a matriz S, conseguimos um cálculo da matriz S também via teoria de perturbações, então estamos satisfeitos com isso se a gente for morrer aqui na teoria. Mas você precisa um pouco mais, você precisa ir adiante e definir o que você mede experimentalmente. Agora que eu voltei a falar de experimento, o experimental apareceu. Olha lá. Beleza, não perdeu nada. Não perdeu nada. Tudo bem. Então, a gente tem que chegar na questão experimental. Ou seja, definir quais são as grandezas que eu vou medir experimentalmente, qual a relação dessas grandezas com a matriz S. Tá certo? É isso que a gente vai fazer agora, né? Até encerrar o nosso processo de espalhamento. E talvez a gente faça também, eu estou pensando em fazer também uma equivalência com a teoria de espalhamento que todo mundo deve ter visto aí na graduação, espalhamento por um potencial, né? Por exemplo. Né? Só para a gente conectar a matriz S com aquelas coisas de amplitude de espalhamento que a gente tinha anteriormente. Né? Mas, vamos dizer, o grosso, o importante da história diz respeito exatamente a isso. A relação, a descrição do processo de espalhamento, ao cálculo das quantidades relevantes e a definição de quantidades físicas que eu vou efetivamente medir. Tá certo? Então, esse é o ponto. Bom, primeira observação aí, quando eu falo em medida, né, a matriz S é uma amplitude de probabilidade. Tá certo? É aquele produto escalar. Se beta menos, se alfa mais.
Não é isso? Essa é uma amplitude de probabilidade. Quando eu falo em probabilidade, eu tenho que pegar o módulo desse cara ao quadrado. Tá certo? Mas pegar o módulo desse cara ao quadrado é meio problemático. Só para começar, né, a gente tem uma delta de energia ali. Delta de E beta menos E alfa. Né? Se você falar módulo de S beta alfa ao quadrado, né, você vai ter delta de E beta menos E alfa ao quadrado vezes alguma outra coisa, que supostamente pode ou não envolver deltas, etc. Né? A dificuldade é a seguinte: o que é essa droga de delta beta menos alfa ao quadrado? Delta de E beta menos E alfa ao quadrado. Não sei, ninguém sabe. Os matemáticos não sabem também. Tá certo? Isso é um produto de deltas. Um produto de distribuições não é uma quantidade bem definida, em geral. Tá certo? Então você precisa cuidar disso. Como é que você cuida disso? Vamos dar a primeira resposta teórica. Né? Pelo menos a resposta mais teórica. A resposta mais teórica eu não cuido disso, porque essa resposta que a matriz S dá é a uma pergunta que não tem sentido físico. Tá certo? A pergunta não tem sentido físico. A pergunta vamos dizer, o que é a matriz S? Né? Nua e crua. Né? A probabilidade de eu achar o estado psi delta menos dentro do estado psi alfa mais. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu conheço precisamente o estado psi alfa mais. E também conheço precisamente o estado psi beta menos. Só que eu não conheço. Esses estados não são estados físicos. A gente já chamou atenção para isso. Né? Eles não são normalizáveis. Né? Então, eu preciso montar pacotes de onda. Esses sim é que são estados físicos. Então, o objeto que eu tenho que calcular o módulo ao quadrado não é esse cara que está aí. É, na verdade, uma coisa desse tipo. Se G beta menos se G alfa mais, onde esse G que está aqui bom, deixa eu ser impreciso nesse caso, vou chamar de H. Né? Esse H, essa função, isso aqui é um pacote de ondas, psi G. Né? Vamos lá, psi G mais ou menos G alfa integral psi alfa G de alfa psi alfa mais menos exponencial de menos I não precisa nem desse cara aqui. Esse G de alfa é um cara esse G de alfa-linha é um cara que está centrado, né, com uma certa incerteza sobre o valor alfa. Tá certo? Eu tenho uma certa largura, eu tenho uma incerteza no conhecimento dos momentos de cada uma das minhas partículas das questões todas. Se eu calculasse esse objeto, que é sim um objeto fisicamente relevante, tá certo? Eu não teria que me preocupar com esse problema de normalização. O módulo ao quadrado desse cara. Porque é só você calcular, você vai ver que você tem um módulo ao quadrado, um produto de integrais. Nunca você vai, quer dizer, você vai coincidir, mas ali você tem deltas de argumentos diferentes. Não vai dar problema matemático nenhum.
Então, se você realmente apelar para o problema físico, tá certo? Você falar, não, eu quero trabalhar com quantidades fisicamente bem definidas, quantidades que representem situações físicas reais. Eu não vou ter o problema da delta de Dirac ao quadrado. Tá certo? Só que trabalhar desse jeito é muito mais chato, muito mais enrolado do ponto de vista matemático. Né? Então a gente dá a nossa, né, sambadinha, do Rubinho Barrichello. Né? Diz o seguinte, qual é o problema aí? O problema é porque essas quantidades que definem a situação alfa, a situação beta, são quantidades que contêm índices contínuos. P1, P2, P3, P4, momento. Né? Então, uma boa situação seria se esses índices não fossem contínuos, mas fossem discretos. Nesse caso, tudo quanto é delta, né, de coisas contínuas, delta de Dirac, eu espero, eu imagino que virariam deltas de Kronecker. Deltas que não fazem mal a ninguém. Tá certo? Mas como que eu transformo um momento contínuo num momento discreto? E, portanto, como é que eu transformo a função de onda que não é normalizável, numa função de onda normalizável? E a normalizo. Como é que eu faço isso? Isso é sério, né? Eu acho uma série de funções que vai convergir nela. Não, não é assim não. Parece que é só enrolar bem. Eu disse, cara, porque vai apanhar. Um dia eu apanho. Vamos lá. Deixa eu ver e falar, você não me representa. Isso que ele está dizendo. Bom, o professor pede desenrolado, mas enfim, vou lembrar um negócio para vocês. Quando a gente pega uma partícula livre, né, coloca essa partícula dentro de uma caixa, né, o que acontece com o momento dessa partícula? Ele fica limitado pelo MPL, né? MPL, MYPL e MZPL. Isso. Aí você tem a condensação de energia, que vai dar naquela equação de Helmholtz. Exatamente. Quer dizer, o fato de você pegar e dizer que o conjunto de posições possíveis que a partícula pode assumir é um conjunto limitado, só isso, né, faz com que o momento deixe de ser uma variável contínua e passe a ser uma variável discreta. Tá certo? Você faz o limite do L que ele Newton, você tem mais. Você volta a ter os momentos contínuos. Tá? Então, isso daí é um fato geral da teoria de equações diferenciais. Né? Vamos dizer assim. Você pega um operador. Né? Se esse operador estiver definido sobre um domínio, né, infinito, outras pessoas diriam, né, mais erudido na matemática, não compacto, se tiver um operador definido sobre um domínio não compacto, ele, em princípio, pode ter um espectro que é contínuo. Mas se o domínio de definição do seu operador for compacto, o espectro do seu operador vai ser discreto. Certo? Do que a gente está falando aqui do operador de momento, né, da mecânica quântica. E ele, em princípio, é definido sobre a reta real, né, cada uma das componentes dele, ou sobre a R3, se você pegar as três componentes. Né. Quando você restringe esse R3 a uma caixa, né, o operador de momento obedece ao que qualquer operador, tá certo, vai obedecer. Ele vai
deixar de ter autovalores contínuos e passar a ter autovalores discretos. Tá certo? Então, uma solução para o nosso dilema seria fazer o seguinte, seria considerar o sistema efetivamente numa caixa. Tá certo? Isso não é nem tão problemático do ponto de vista físico assim, porque toda e qualquer experiência que a gente faz está sempre limitado a uma certa região, né, do espaço. E se bobear do tempo também, né? A gente não faz experiência com tempo infinito, né? Mas a menos uma experiência de espalhamento que a gente considera T tendendo a menos infinito, T tendendo a mais infinito, né? Mas esse T tendendo a menos infinito e mais infinito, a gente entende bem o que é, né? A gente está falando muito antes da interação acontecer, muito depois da interação acontecer. Então, até isso pode ser simulado por uma caixa temporal, né? Então, uma maneira da gente pegar e transformar esses problemas, né, em problemas tratáveis do ponto de vista matemático é considerar que, efetivamente, a nossa descrição do problema físico está sendo dada dentro de uma caixa. No final das nossas considerações, a gente pega essa caixa e manda as paredes dela para o infinito, sem problema nenhum. Mas aí a gente já tratou todas as possíveis singularidades que eventualmente possam aparecer, né? Então vamos usar essa estratégia. Essa é uma estratégia que é mais física, em contraste com essa outra que está aqui, que é a correta, tudo bem com ela, etc. e tal, mas é uma estratégia matemática, certo? Uma estratégia mais física é põe o sistema numa caixa, porque de fato, praticamente todos os sistemas que a gente pode imaginar estão numa caixa, né? E depois eu tiro a caixa da jogada, no final das contas, tá certo? Bom, outra observação que eu tenho que fazer antes da gente começar a fazer continha, né, é a seguinte: por que apareceu aquela delta de conservação de energia? Né? Alguém pode arriscar? De certa maneira está relacionado já com coisas que a gente já estudou aqui nesse curso, tá certo? Eu vou dar uma pista para vocês, teorema de Leibniz. Então, simetria? Simetria. Simetria de quê? Tem uma simetria que leva à conservação da energia. Tem invariância por translações temporais. Exatamente. Variância por translações temporais leva à conservação da energia. Isso está se materializando aqui na matriz S, dizendo o seguinte: eu tenho energia na situação alfa, na integral menos infinito, e tenho a energia na situação delta. Como eu tenho simetria por translações temporais, essa energia tem que se conservar. Energia na situação alfa tem que ser igual a energia na situação delta. Tá certo? Só que eu não tenho só essa energia, essa simetria por translações temporais. Essa simetria só ficou manifesta porque a gente está trabalhando com o Hamiltoniano o tempo todo. O Hamiltoniano puxa a energia para a gente, né? As equações de Newton-Schwinger envolvem Hamiltoniano livre, potencial, essas coisas todas, né? Eu tenho também, em princípio, simetria por translações espaciais. Tá certo? Eu também simetria por translações espaciais. Então, eu poderia pensar, né, que aquela expressão que eu escrevi para a matriz S, se eu investir mais sobre o T beta alfa mais, se eu analisar melhor o T beta alfa mais, forçosamente eu vou ter que extrair uma outra delta daí de dentro.
Né? Se eu vou ter simetria por translações espaciais também, não só temporais, né? O teorema de Leda vai me dizer o quê? Que o momento total da configuração alfa vai ter que ser igual ao momento total da configuração beta no final. Porque o momento é a quantidade que se conserva em função da simetria por translações espaciais. Né? Então, eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira. Né? E no lugar de t beta alfa mais, eu posso escrever o seguinte: uma função que é delta, t beta, que é alfa menos t beta, t beta alfa. Certo? Quer dizer, o t beta alfa mais é uma função que eu conjecturo que deva ser desse tipo. É um delta de t alfa menos t beta vezes uma função que não contém mais deltas. Certo? Bom, essa questão dessa função não conter mais deltas é interessante. Também merece um comentário cuidadoso. Né? O que significaria se aquele m beta alfa contivesse, por exemplo, subdeltas de conservação? Então, eu estou dizendo assim, supor que você tem um processo, onde você tem n partículas do estado inicial, n partículas do estado final. Então, você sabe que a energia daqui tem que ser igual à energia dali, né? O momento daqui tem que ser igual ao momento dali. É isso que essa fórmula aqui está nos dizendo, de certa maneira. Esse primeiro termo aqui é um termo mais restritivo ainda. Esse primeiro termo está dizendo que o estado final beta tem que ser exatamente igual ao estado final alfa. Ou seja, segundo esse primeiro termo, não aconteceu nada. Certo? Não houve espalhamento, não houve droga nenhuma. Se houver alguma mudança de alguma partícula do estado inicial para o estado final, esse termo já é zero. Então, nós vamos tomar esse termo como zero logo de cara. Porque é isso que a gente quer. Né? Eu não quero um experimento de espalhamento onde nada espalha. Né? Então, nós vamos supor que beta é diferente de alfa, que implica que a delta de beta menos alfa é igual a zero. Certo? Esse aqui é o problema que você está considerando agora,